Livro de Amós, no capítulo 7, assim que você encontrar, você fique de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos ler dois versos, o verso de número 7 e o verso de número 8, no livro do profeta Amós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, a santa e amada igreja reunida aqui nessa noite. Amós capítulo 7, o verso 7 e o verso 8. Amós capítulo 7, no verso 7 e no verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. Vamos ver novamente verso 7 e verso 8. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que é digna de toda honra e toda glória. Tua palavra, Senhor Deus, é o parâmetro, é o prumo, Senhor Deus, é a régua de medir. A tua palavra, Senhor Deus, é o instrumento que conserta as nossas vidas. A tua palavra, Senhor Deus, é quem vem endireitar os nossos caminhos, é quem vem colocar cada um de nós, Senhor Deus, no caminho do seu propósito. Nessa noite, Senhor Deus, a sua palavra seja revelada em cada coração, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja manifesto em cada vida. Que o Senhor possa, Senhor Deus, confrontar cada um de nós de forma pessoal, de forma particular, Senhor Deus. Estamos aqui e queremos ouvir a voz do Senhor. Senhor Deus, nessa hora, deixamos os nossos corações sensíveis ao toque do Espírito Santo, e que Ele possa tocar, Senhor Deus, em cada indivíduo que está aqui, que Ele possa preparar, Senhor Deus, cada um aqui como uma boa terra para receber a semente do reino da palavra. Que essa semente, Senhor Deus, ela frutifique, Senhor Deus, ela possa produzir um fruto agradável ao Senhor. Nossa vida, Senhor Deus, seja plantada no reino do Senhor, e que nós, Senhor Deus, não saímos fora da visão do seu propósito. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos e te louvamos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Amados, Amós, ele próprio relata no seu livro que ele não era descendente de sacerdote. Amós, ele fala ao povo de Israel que ele não era da escola de profetas, ele não era discípulo de profeta, ele não era da escola sacerdotal, ele não tinha a linhagem levítica, ele era um homem do campo, um homem que plantava figos silvestres, um homem que algumas versões chamam ele de boiadeiro, outras versões chamam ele de pastor. Era um homem simples ali da nação de Israel, na parte sul, na parte da Judéia. E um dia ele estava fazendo seus afazeres normais da sua vida, seguindo seu propósito, enquanto a história diz que no reino do norte, onde estavam 10 tribos de Israel, o reino prosperava. No reinado de Jeroboão II, diz a Bíblia, diz a história, que a nação de Israel prosperava de forma sem igual. Cada um tinha o que queria, tinha muita fartura de bens, mas cada um se desviava do seu caminho moral, do seu caminho ético, do seu caminho espiritual com Deus. E por isso Deus, ele levanta, chama um homem simples chamado Amós. É esse homem que Deus envia à parte norte da nação de Israel para profetizar os seus irmãos. E Deus então mostra para ele algumas revelações, e uma delas para a própria
ele vai alinhando para ver se cada tijolo que foi construído e estabelecido está alinhado com a pedra base. A pedra base é a pedra de alinhamento do muro. Todo muro é construído, ele tem uma base, um alinhamento, uma pedra que vai dar ali a direção, que vai dar a direção vertical aonde aquela parede vai ser estabelecida. Então, na visão que Amós, ele tem então uma revelação, uma visão profética aqui de Deus. E eu começo a entender no livro de Amós que a revelação de Deus ela vem quando tem um propósito. A revelação de Deus é mostrada, é falada, é revelada ao seu povo quando tem um propósito para isso. Quando nós vivemos em um propósito, a revelação de Deus ela vem para nós. Ela vem para mudar a nossa vida, ela vem para mudar os nossos conceitos, ela vem para mudar as coisas que estão dentro do reino. A revelação de Deus ela vem para quem tem o chamado do Senhor. A revelação de Deus ela vem para quem tem o propósito de Deus. Aqui Deus escolhe, chama esse homem, e essa revelação vem porque Amós era um homem comprometido. Vem porque o som piorou um pouquinho. A revelação que é dada a Amós, ela veio porque Amós era um cara que observava a palavra. Apesar de não ser profeta da escola de profetas, apesar de não ser da linhagem sacerdotal, ele é um homem que amava a palavra. E por isso que a revelação de Deus ela vem para ele. Por isso que a visão de Deus vem para ele. E se queremos ter a visão do reino, se queremos ter a visão dos projetos de Deus, temos que estar alinhados com a palavra, amando essa palavra, vivendo essa palavra. Mesmo que não tenhamos uma linhagem sacerdotal, mesmo que não temos algo de destaque, como profético, como Amós tinha naquele momento, mas por ele amar essa palavra, Deus o destacou, Deus o chamou, e o convite para ser profeta é o próprio Deus que o chama, é o próprio Deus que destaca no meio daquele povo. E esse texto vai dizer para nós que eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Esse texto vai dizer que Deus é o Senhor da obra, que Deus é o que levanta, sustenta, é o que guia, é o que rege, é o que governa a obra estabelecida, que a obra do reino ela faz parte das mãos do Senhor. É as mãos do Senhor que vem a trabalhar. Ele, como o dono, ele vai trabalhando na sua obra de forma completa. Deus não é um Deus que começa a sua obra e abandona. Deus não é o Senhor que começa o seu trabalho e deixa no meio do caminho. E é lógico que se Deus começou um propósito em nossas vidas, Ele há de continuar. Ele há de dar sequência. Ele há de prosseguir aquilo que Ele começou a fazer em nós. Como arquiteto, como engenheiro, como projetista, como aquele que tem a condição de estabelecer a melhor construção, o Senhor Deus, Ele continua trabalhando em cada um de nós. Talvez você olhe para a sua vida e ache que Deus abandonou você, que você não faz parte do propósito e dos projetos de Deus, que muitas coisas vão crescendo, vão avançando e você fica para trás. Mas, meu amado, se é Deus que chamou você, se você ama essa palavra, quer dizer para você que Deus jamais vai deixar você fora do bem. Deus não vai deixar você fora do propósito. Deus trabalha com cada um de forma particular, com cada um de forma individual. Esse texto diz que o Senhor Deus estava sobre o muro e Ele pega o prumo para medir se o muro estava reto, se estava linear, de forma vertical. Eu começo a entender que nesse texto, que o nosso Deus é um Deus que trabalha com ferramentas certas para propósitos certos. Deus não trabalha com ferramentas equivocadas. Deus não é um Deus de improviso. Deus
ferramentas que não são improvisadas. Ele não pega um pedaço de madeira, um toco, uma pedra e ele vem em sua vida, não. Ele pega com aquilo que é correto, ele pega com aquilo que é padrão, com aquilo que é modelo, que é o prumo. O prumo aqui nesse texto, ele tem uma representação do Espírito Santo, que mede a nossa vida, que revela o que está torto, que demonstra o que está fora da palavra, que revela aquilo que não está de acordo com o projeto e propósito de Deus. Porque não é o Espírito Santo que convence nós, que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Não é ele que mostra para você que você está errado, que tem algo torto, tem algo fora do prumo, tem algo que não é coerente. Ele é o prumo de Deus. Ele que faz a bendição, a aferição. Ele que mostra aquilo que não é coerente com o reino, aquilo que não é coerente com a palavra. E nós temos que deixar Deus tocar em nós. Porque uma vez aqui, esse muro está construído. Quando o muro está construído e estabelecido, ele é resistente ao conserto. No momento da construção, ele tem duas opções. Ou o muro é humilde, para ele se deixar ser consertado pela mão do mestre de obra, ou então ele é derrubado no final. Porque muro torto não fica no propósito de salvação. Tijolo que não se enquadra no parâmetro de Deus não permanece na parede da graça. Esse texto vai dizer para nós que esse mesmo Senhor da obra, ele sabe o que é preciso para trabalhar em nós. Deus sabe o que é preciso para mudar sua vida. Deus sabe o que é preciso para mudar seu coração. Deus sabe o que você tem que passar para forjar o seu caráter, para fazer com que você voltasse para os caminhos dele. Deus sabe como tratar das suas emoções. Deus sabe como tratar do seu coração, como mudar os seus pensamentos. Pastor, eu já sou velho. Deus sabe como mudar. Pastor, tem muito tempo. Deus sabe como tratar. Pastor, está difícil, o muro já está rígido. Deus sabe como modificar. Ele trabalha de forma específica, de forma clara, com a ferramenta precisa, na qual ele enxerga o menor desvio. Porque o prumo, quando é posto na parede, ele enxerga o desvio de um tijolo. Se um tijolo estiver fora do nível da parede, do projeto, do propósito, o prumo ele vai identificar. E se tem algo na sua vida que está fora do propósito, do projeto de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é capaz de revelar, é capaz de trazer à luz aquilo que há muito tempo está na escuridão da sua vida. Deus, ele tem as ferramentas certas para trabalhar em cada um de nós. Deus, ele constrói, ou ele construiu esse muro com os parâmetros da sua palavra. Quando o muro é construído, ele tem um parâmetro, ele tem uma medição, ele tem um comprimento, ele tem um alcance, uma largura, ele está dentro das medidas enquadradas pelo projeto. E o projeto que nos faz crescer é a palavra. E o projeto que nos guia em crescimento no reino, nessa terra e na eternidade, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos guia, que vem como nosso parâmetro de vida. Quando a parede cresce, também o prumo é colocado. À medida que a parede vai crescendo, o prumo ele vai medindo. Pastor, eu tenho muitos anos de crente de evangelho. Pastor, eu tenho dom disso, daquilo, de A, de B, de C. Quanto mais você tem, mais você é feito. Quanto mais você tem, mais você é sentido. Quanto mais é dado a você, mais você é cobrado. Quanto mais você cresce no muro, mais o prumo de Deus é posto em você. Mais o prumo de Deus é posto em nós. Não de forma externa, mas no coração. Na parte que ninguém conhece, que só o Senhor Deus sonda. Na parte do Espírito Santo esquadrinha. Ali que é colocado o prumo de Deus. O prumo de Deus ele é colocado nos seus pensamentos, ele é colocado nas suas orações, ele é colocado no seu deitar, no seu levantar, no seu proceder, no seu trabalhar. O prumo de Deus é colocado no seu dia a dia. Ele tem que medir como está as suas atitudes, se ele está de
Ele mede. Deus, Ele constrói conforme os parâmetros da sua palavra. Deus, Ele sempre constrói o melhor. Deus nunca lançou um propósito, um projeto para fazer o pior. Deus, quando foi criar os céus e a terra, Deus não fez algo ruim. Deus, quando estabeleceu os propósitos dele, da salvação para nós, Deus não fez algo ruim. Deus, quando estabeleceu os céus, a eternidade, moradas eternas da salvação, Deus não fez algo ruim. Todo projeto de Deus é bom, e Deus é bom todo o tempo. E se Deus está fazendo uma grande obra em nós, mas se você faz parte dessa obra do Senhor, é porque Deus vê algo bom em você. Deus enxerga qualidade em você. Deus sabe que você pode se enquadrar nos parâmetros das palavras do Senhor. Deus não faz coisas ruins. Somos nós que cortamos o muro. Somos nós que deslocamos os tijolos. Somos nós que desviamos os parâmetros. Somos nós que desviamos o muro segundo parece nosso coração. Deus, Ele contribuiu o muro com a medida, altura e comprimento certo. Deus mostra aqui com Oséias um muro que tinha uma altura definida, um comprimento definido e uma largura definida. Mas é nós que adulteramos, somos nós que corrompemos a graça, somos nós que corrompemos a palavra do Senhor, somos nós que corrompemos aquilo que Deus deixa para nós, somos nós que saímos fora da medida do propósito. É você que sai fora das medidas do seu casamento, na sua vida profissional, é você que sai fora da medida do seu ministério, é você que sai fora da medida na sua vida social. Somos nós que desviamos, irmãos. Somos nós que saímos e colocamos o pé para a esquerda, para a direita. Porque o muro que Deus mostra para nós, ele já estava pronto, estabelecido, porque Deus já enxerga a obra no final. Deus já vê a obra completa. Deus enxerga o hoje, o amanhã. Deus vê você lá na frente. A condição é como você vai chegar lá. Como você vai permanecer nesse muro? Como você vai permanecer até chegar no final dessa construção, dessa grande obra? E a Bíblia fala assim para nós, no verso 7: eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. A condição de medir, escute isso, a condição de aferir o coração do ser humano só está nas mãos de Deus. Só Deus é capaz de aferir a minha alma. Só Deus é capaz de olhar para dentro de mim quando eu falo alguma coisa, quando eu visto alguma coisa, quando eu ando no caminho, quando eu faço algo. E Deus é capaz de ver verdade e mentira. O prumo está na mão do Senhor, não na mão do profeta. O prumo não está na mão de Amós, está nas mãos de Deus. Porque o profeta, ele olha pelo muro, ele vê coisas boas ou coisas ruins. Mas Deus vê a verdade. Deus vê o que é correto. Deus vê o que é puro, o que é santo. Deus vê o que está de acordo com a sua palavra. Amém ou não, queridos? O prumo está nas mãos de Deus, porque Deus é o único justo, capaz de estabelecer uma regra de fé e prática. Porque Deus é o único justo, capaz de estabelecer um parâmetro de vida eterna. E o texto vai dizendo assim, no verso 8: o Senhor me disse. Quando eu cheguei no verso 8, eu fiquei pensando que não basta apenas você ter a visão de Deus, mas é necessário você ouvir a voz de Deus. Amós, ele viu o muro, ele viu o Senhor, ele viu o prumo na mão de Deus, mas agora teve que ouvir. Não basta você ter a visão, não basta você enxergar, ter a revelação, você tem que ouvir a voz do Espírito. Você tem que ouvir o que Deus fala, você tem que ouvir o que Deus está falando, sussurrando ao seu coração. Temos que ser sensíveis à voz de Deus. Não basta ter visão, tem que ouvir com atenção a voz de Deus, para compreendermos o propósito, para compreendermos a obra que Deus está fazendo. Temos que ouvir a voz do Senhor no nosso coração. Temos que ouvir a voz da palavra, temos que ouvir a voz de Deus. Não é a voz do nosso sentimento, não é o nosso achismo humano, não é o nosso conceito religioso, não, é a voz da palavra. Quando se ouve a voz da palavra,
que Deus quer a sua vida, Ele tem que ouvir. Fica calado às vezes, deixa Deus falar com você, fica em silêncio, orar assim, sem cessar o tempo todo, mas no momento que a oração parar, você fica em silêncio, deixa Deus falar, deixa Deus responder, deixa Deus soprar o seu coração. É chegar aqui, meu amado, no momento de culto, você ouvir a palavra. Ou você acha que aqui é o pastor que prega, que diz que prega? Não! Você acha que Deus está aqui de brincadeira? É a palavra pregada, anunciada, falada, cantada, que vem romper nosso coração, que vem confrontar o nosso espírito, que vem direitar os nossos muros, que vem nos consertar diante de nós mesmos. Olha o que Deus pergunta para nós no verso 8, escute, presta atenção. Ele fala assim no verso 8 com Amós: o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Então, o texto fala assim, respondi o prumo. Amós estava vendo o Senhor com um prumo na mão, em cima do muro, e o muro representava a nação de Israel. Sabe o que Amós estava vendo? Ele mesmo. Amós estava vendo ele com parte do muro. O muro era a nação e Amós era a nação. O prumo de Deus ele passava no coração de Amós. O que você vê, Amós? Eu vejo um prumo, Senhor. Eu vejo o que me interessa, eu vejo o que me convém, mas eu não consigo enxergar aquela verdade, eu consigo me ver diante daquele propósito. Nós temos que ter discernimento de nós mesmos. Deus mostrou a nação de Israel como um muro, mas Amós ele era apenas um tijolo. Você é um tijolo. Quando o Senhor fala da igreja, quando eu falo sobre a igreja, você é um tijolo, eu sou um tijolo. Essa palavra se enquadra para mim. Quando a revelação de Deus ela vem, e Deus fala na igreja, ela fala ao pastor Daniel, ela fala a você que está aqui, porque eu sou uma parte, eu sou ali uma célula do corpo do Senhor. Eu sou um tijolo dessa obra. Eu faço parte dessa construção das mãos do Senhor. O que tu vês, Amós? Eu respondi, eu vejo um prumo. Então o Senhor me disse, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel. Amós, eu vou um prumo no meio do povo, no meio da nação de Israel, e você faz parte da nação. Autodiscernimento. A gente tem, irmão, discernimento para todas as coisas, menos para nós. A gente tem discernimento para o outro. A gente tem discernimento para a vida do outro. A gente tem discernimento para apontar pecado do outro. Mas não temos discernimento para orar por nós. Que nós também fazemos parte dessa obra. Que o prumo do Senhor é colocado também no meu coração. Ele esquadrinha a minha alma. É muito fácil de olhar para o outro e dizer, essa pessoa é assim, ela é A, B, C, D ou C. Mas e você? Você também faz parte desse ministério, dessa obra. Essa obra também você ser enquadrado nela. O nome igreja inclui minha vida e a sua também. O que tu vês, Amós? Nós temos que discernir nós mesmos. E parar de olhar o outro. Parar de olhar o outro como um muro. E olhar nós como parte dessa obra. Sim, olhar o outro como bênção de Deus. Mas olhar cada um de nós como um propósito estabelecido pelo Senhor. Temos que perceber que nós também, escute isso, temos que perceber que nós também fazemos parte da visão de Deus. A visão de Deus para nós, a nós também fazia parte. Mas ele, Senhor, eu vi apenas um prumo. Você tem que entender que você faz parte do propósito de Deus, da unção de Deus, do ministério de Deus. Você tem que entender que você faz parte da obra do Senhor. E se a correção vem para você também. Se a graça vem para você também. O que tu vês, Amós? Nós temos que discernir que o prumo também vem sobre a nossa vida. O prumo vem sobre o tijolo todo, sim. E a gente olha o muro, e a gente enxerga que tem um tijolo que está quase caindo. Mas talvez a gente está um pouquinho torto, a gente olha para o outro, assim, o outro está mais torto ainda. Ele vai cair primeiro, e vai ser derrubado primeiro, vai ser quebrado primeiro. E a gente esquece que o prumo ele passa de bloco a bloco, pedra a pedra, tijolo a tijolo. Não há tijolo, não há pedra, não há bloco, que o prumo não seja colocado. A parede parece estar linear, reta, impecável. Cada bloco é medido.
e pensa assim, ele está quase caindo, ele vai cair. Ele vai desistir, ele vai abandonar, ele caiu, ele errou, ele pecou, ele abandonou, ele faz um tanto de conselhos e esquece que o prumo também vai chegar em mim. Porque o que está mais torto, ele está com os olhos, mas o que está um pouquinho errado, também não passa de ser percebido aos olhos do Senhor. Não passa, irmãos. Ele coloca o prumo. O prumo de Deus, ele sonda os corações. Nós temos que discernir, examinar nós mesmos. Não é isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, 28? Examine, pois, o homem a si mesmo, como do pão bêbado do cálice. Não é isso que fala na ceia? Examine, pois, o homem a si mesmo. Como? É colocar o prumo sobre si. É colocar o prumo da palavra sobre o seu próprio coração. É colocar o prumo da verdade do Evangelho sobre a sua própria vida. Examinar a si mesmo para olhar para o outro. Amém. Amém, irmãos? O discernimento de nós mesmos. E Deus, ele fala assim com Amós, no verso 8: então me diz o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, do povo de Israel. Deus não coloca prumo no mundo, escute isso. Deus não faz medição de pessoas que não amam a sua palavra. Deus faz medição de pessoas que estão no Evangelho. O prumo de Deus vem para quem está na obra do propósito do reino de Deus. O prumo de Deus vem para quem está firmado, alicerçado no propósito do reino do Evangelho. O prumo de Deus não vem para quem está lá fora é juízo. O prumo é para endireitar, não para juízo. O prumo é para consertar, não para derrubar. Lá fora tem juízo, condenação, mas o prumo dentro do propósito do reino, ele vem para alinhar as coisas conforme o projeto de Deus. Amós, o meu prumo, ele vai estar sobre o meu povo. O prumo de Deus não é estabelecido no seu vizinho que não vem igreja. Ele não é colocado sobre a pessoa que está lá fora. Ele é colocado aqui dentro do salão, começando a voltar na minha vida, mas pela sua. Assim o prumo de Deus, ele é aferido aqui. Ele é passado em cada canção que é tocada, ministrada, em cada reunião estabelecida, em cada propósito. O prumo de Deus, ele há de passar, e ele passará. Ele passa no meio do seu povo. Ele passa no meio da igreja. A linha do prumo, ela expõe a verdadeira condição que estamos diante dele. A linha do prumo, ela revela como eu estou diante do Senhor. Porque você olhando para mim, você vê apenas o exterior. Você olhando para mim, você vê só a casca externa. Mas o prumo de Deus, ele sonda, esquadrinha minha mente, passa no meu coração. Ele vai na junção da alma e espírito, juntas e medulas, e ele vê a minha retidão ou não. É assim que ele faz com você também. É assim que as pessoas fazem com você também. Ele vem mentindo, ele vem esquadrinhando, ele identifica aonde está torto. Todo o muro é medido pelo prumo de Deus, tijolo a tijolo é colocado na mão de Deus para ser verificado. Tijolo a tijolo. Pastor, sou novo na igreja, eu sou recente, cometi agora. O prumo passa. Pastor, tem 80 anos de evangelho, o prumo passa. Pastor, eu não sou ministro, sou membro, o prumo passa. Pastor, eu sou levita, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, o prumo passa. O prumo passa, irmãos, no meio do povo de Deus. E a gente pensa que Deus vai exercer juízo só lá fora. Não, Deus está medindo o coração lá fora das pessoas. Não, no culto Deus está medindo o nosso. Hoje, agora, nessa noite, nessa reunião, Deus está medindo o meu coração e o seu. A palavra de Deus está medindo a retidão e o seu espírito aqui, neste momento. Como você recebe a palavra, louva a Ele, adora a Ele ou não. Você pode bater palma, você pode rir, chorar, pode fazer o que quiser. Você pode demonstrar para mim alegria ou tristeza, mas quem conhece a verdade é Deus. E Ele põe o prumo, Ele põe a régua de um dia, Ele põe aquilo que é reto diante de nós. Eis que eu porei meu prumo no meio do povo de Israel. Todos os tijolos, escute isso aqui. Você vai pegar o prumo na construção. Cada tijolo, ele é alinhado com a pedra base. A pedra base do fundo do muro.
de fundição. O primeiro a ser colocado lá embaixo, a pedra de esquina, o rochedo, a rocha, nossa referência, nosso modelo. Isso demonstra que cada tijolo, que a igreja, deve ser o parâmetro de Cristo. Amar como ele amou, viver como ele viveu, pensar como ele pensou. Cada tijolo, ele é alinhado. Todos os tijolos são alinhados pela pedra base. Não tem ministério, não tem igreja, se não for alinhada em Cristo. Cristo é o centro, sim, da nossa vida. Cristo é o centro da nossa salvação. Cristo é o centro de cada propósito de Deus aqui nessa terra. Cristo é o centro da nossa salvação. E cada um de nós devemos estar alinhados em Cristo. O prumo, ele vem para ver se você está fora do padrão de Cristo. O prumo não vem para ver se você está fora do padrão de outro tijolo. O prumo não mede tijolo por tijolo, ele mede tijolo com a pedra lá embaixo. Se você medir tijolo por tijolo, vai dar parede torta. Porque tem tijolo que é torto por natureza. Tem tijolo que em si torna sozinho. E é necessário ter uma pedra base, um rochedo ali, algo vai ser como referência e modelo para que a parede siga, é construída, é estabelecida de forma reta, vertical e linear. E essa pedra é Jesus. Jesus é essa pedra, é esse fundamento, é esse rochedo, essa pedra estabelecida, capaz de alinhar cada um de nós. Tijolo torto não fica em pé no muro da salvação. Tijolo torto não fica em pé no muro da graça. Deus, ele vai esquadrinhar, vai colocar um prumo para o tijolo ser modificado. O que você vê, Amós? Perguntou o Senhor. Eu vejo um prumo. Ele viu o prumo e o muro parecia reto aos olhos de Amós, mas Deus sabia que tinha algo ali diferente daquele muro. Parecia reto aos olhos do profeta, e Deus não aceita desvios. Parecemos retos, irmãos, parecemos justos aos olhos dos outros, mas enquanto a você e Deus, no seu particular, você tenta manter a pose, a aparência, você se rasa diante dele. Ou você fala assim: Senhor, põe prumo em mim. Pensa mais em mim, no coração puro. Pensa mais em mim, Senhor Deus, no coração de adorador. Me esquadrinha, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Pensa em mim o caminho mal, como Davi falou no Salmo 139. Tem coragem de fazer para Deus? Senhor Deus, sonda e me esquadrinha. Põe um prumo na minha alma. Pensa em um caminho mal, algum pensamento mal, um sentimento ruim. O prumo, ele vem sobre a igreja, ele vem sobre cada um de nós. O muro parecia reto aos olhos de Amós, mas estava torto, estava com desvios. Deus sabe que os nossos desvios, as nossas condutas, e ele vai medir a nossa vida. O livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, fala que todas as criaturas estão descobertas e nuas perante ele. Descobertas e nuas perante os olhos daquele que tem de prestar contas. A gente esconde, irmão, da esposa, do esposo, do marido, do chefe, do pastor, do obreiro, do levita, do líder de ministério, mas não esconde de Deus, não esconde dele, não esconde os olhos do Senhor, não esconde a sua palavra, não esconde o Espírito Santo, não esconde o Espírito Santo de som e conhece a nossa vida. O prumo, ele revela o que está torto. Como você está então, pastor? Com o martelo. O Senhor Deus, ele fala em Jeremias 23, 29: porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Quando o construtor, ele vê que o tijolo está desalinhado, ele pega e dá umas batidinhas nele, já viu? Ele vai lá e bate no tijolo, para ele ser alinhado. É um martelo, é a palavra. É a palavra que direita, é a palavra que coloca no caminho. Se não tiver palavra, não tem igreja. Se não tiver palavra, não tem salvação. Se não tiver palavra, não tem vida cristã. Se não tiver palavra, não tem eternidade, não tem salvação. A salvação é mantida, sustentada pela
necessário o prumo ser colocado. É ouvir a voz de Deus, ser sensível ao toque desse consultor, ser sensível ao conselho do maravilhoso conselheiro que é o Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito que fala para a gente: não faça aquilo errado, volte, pare por aqui, ou siga por lá. E a gente não quer fazer isso, a gente não quer seguir a orientação de Deus. Tijolo que tem desvio é consertado pelo martelo. O martelo ele vai consertando, ele vai endireitando. Tijolo que se alinha ao tijolo faz muro com desvios. Se você basear sua vida porque alguém errou ou porque alguém acertou, lá na frente você vai errar também. Lá na frente você vai acertar também de forma errada. Cada um de nós devemos colocar nossa vida como um parâmetro diante da palavra do Senhor, diante da vida de Cristo. Se você for fazer um muro, seguir um muro, apenas olhando tijolo a tijolo, a parede vai ficar torta, ela vai cair lá na frente, ela vai ser derrubada, ela vai cair no chão, vai virar um monte de entulho. A parede deve ser alinhada, aprumada, estabelecida, construída de acordo com a pedra base, que é a palavra de Deus. Está me entendendo, querido? O prumo revela o desvio. E o martelo, ele vai consertando cada tijolo. Nós temos que alinhar nossa vida com Cristo, alinhar os meus sentimentos com Cristo, os meus pensamentos com Cristo, alinhar a minha fala com Cristo, alinhar o meu proceder com Cristo, alinhar o meu coração com Cristo, alinhar o meu caráter com Cristo. Quando Deus coloca o prumo em mim, Ele quer que o meu caráter, a minha vida seja pautada em Cristo, que Cristo seja referência, o modelo para cada um de nós, que Cristo seja um modelo de referência para a nossa igreja, que Cristo seja um modelo de referência para a sua vida e a sua família. Não dá para você comparar a sua vida com outro tijolo. É você olhar outro tijolo, ou você olhar a posição dentro de cada tijolo, fica em uma posição diferente, mas todos são importantes para a parede. Tem tijolo que está embaixo, tem outro que está no meio, e outro está mais em cima. Se você tirar um, faz falta, cria buraco. Se você criar um, rompe. Se você criar um, cai. Se você criar um, passa bicho. Se você criar um, você vê do outro lado e Deus constrói a parede fechada, lacrada, sem brecha. E talvez você é um tijolo, você está embaixo, você pensa: não, estou embaixo, eu queria ficar em cima, não, mas você é importante. Quem está embaixo da parede é importante, quem está no meio é importante, na ponta é importante, em cima é importante. O importante é estar no propósito de Deus, no reino de Deus. Tijolo que se alinha com tijolo pode criar um muro torto, porque a pedra angular, o rochedo, a rocha aonde a casa é construída, Jesus, Ele é aquela rocha que a casa é estabelecida. Se você for um tijolo que vai semear com tijolo, você vai edificar sua casa sobre areia, e sua casa vai ruir. As paredes não vão suportar a tempestade da sua vida, vão cair por terra. Tijolo tem que ser alinhado com Cristo. E Ele coloca o prumo. E quando o Senhor Deus coloca o prumo, Ele identifica algo desnivelado, fora do alinhamento. Ele começa a bater naquele tijolo para endireitar. Sabe o que é isso? Muitas das vezes são provações que passamos, dificuldades da vida, que vem para endireitar o nosso caráter, forjar o nosso ser, endireitar os nossos pensamentos, mudar as nossas emoções. Muitas das vezes, Deus permite que nós sejamos batidos, para que sejamos endireitados no seu propósito. Muitas vezes nós somos batidos pela palavra, somos confrontados no reino do Senhor, para que sejamos alinhados ao que Ele estabelece. É necessário bater às vezes. Muitas vezes somos corrigidos, passamos por tribulações, por provações, para corrigir os nossos desvios. Muitas das vezes Deus permite que você passe por dificuldades e por tribulações, é para corrigir os seus desvios. Escute isso. Muitas vezes o seu desvio atrai o martelinho de Deus. Muitas vezes o seu desvio atrai o prumo de Deus. Muitas
está na mão dele. Ele vem batendo, corrigindo, com provações. O prumo, escute, o prumo nunca é para destruir, e sim para edificar. Deus nunca põe um prumo no seu coração para derrubar você. Deus nunca põe um prumo no seu coração para jogar você no chão. Não, Ele põe um prumo para endireitar a sua vida, para endireitar o seu propósito, para consertar o seu caráter, para mudar os seus passos, endireitar as suas mãos. O prumo de Deus é colocado em nós, para que sejamos endireitados a sua palavra. Deus é Deus bom, irmãos, até a correção Ele nos ama, até a correção Ele quer que nós sejamos melhores. A correção, a aprovação, ela vem de Deus para nós, para que saiamos melhores cristãos, melhores filhos, melhores servos do Senhor. É necessário bater em cada tijolo, para que ele siga em cada propósito. E eu fiquei pensando nessa parede. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava com o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão, tijolos alinhados na base. Escute essa palavra: tijolos alinhados na base têm o mesmo propósito. Tijolos alinhados na base têm a mesma comunhão. Eles não se empurram, não se apertam, não se deslocam. Tijolo não desloca o outro, não aperta o outro, ele não empurra o outro para o lado, nem para baixo, não. Quando o tijolo ele é alinhado para um lado, ele tem comunhão com o outro. Ele tem comunhão com o tijolo de baixo, com o tijolo de cima. Ele respeita o tijolo da direita e da esquerda. Ele está alinhado em comunhão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma reta, no mesmo alvo, que é o reino. Você não vê tijolo e muro alinhado, competindo, espremendo ali a parede, não. Já viu parede é isso que fala? Já viu parede quando ele começa a romper? Um tijolo começa a estufar, ele vai espremendo o outro e cria um ovo, até a parede cair. Ele não suporta o outro tijolo, ele vai espremendo até expulsar aquele tijolo da parede. Tijolo alinhado, tijolo de comunhão, ele não faz isso. Ele não disputa, ele não se aperta, ele não desloca o outro, ele aceita o outro. E tijolo alinhado, ele suporta o outro. O tijolo alinhado suporta o peso, o outro está em cima, irmãos. Da mesma forma, também ele é sustentado pelo outro que está embaixo. Se você hoje sustenta alguém, saiba que alguém também sustenta você. Se você hoje respeita alguém que está à sua frente, sabe que também tem um outro atrás que respeita você. Isso é tijolo. Tijolo é isso, parede do reino é isso. Eu ponho um prumo na minha parede e vou ver se tem algum desvio. No muro tem tijolos em posições diferentes, cada um na sua função. Quem cante, cante, quem pregue, pregue, quem dance, dance, quem profetize, profetize. É cada um no chamado que Deus estabeleceu. A moda, que era o profeta. Mas a gente tem que fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo, coisa e coisa, e nós não fomos chamados. É cada tijolo na sua posição, junto construindo em comunhão para o reino. Quando isso está alinhado com a palavra, o muro ele cresce como uma obra perfeita. Assim é na sua casa. Você não pode assumir o papel da sua esposa, você que é marido, você que é mulher, assumir o papel do seu esposo. Você que é filho, querer assumir o papel de pai. Você que é pai, querer ter o papel de filho. Não, é cada tijolo na sua posição, cada tijolo no seu propósito, para que a família seja edificada de forma plena. É cada um daquilo que Deus estabeleceu, na condição, na legalidade que Deus deixou. Tijolo alinhado com tijolo tem o mesmo propósito. Quando ministros são alinhados à palavra, existe comunhão, e a parede e a igreja crescem no mesmo propósito. O que tu vês a nós? Eu vejo um prumo, mas ele estava vendo ele via ele viu o prumo sobre a nação dele, sobre o país dele, sobre o povo dele, ele viu o prumo sobre o coração dele também. E assim nós temos que enxergar o prumo sobre nós. O prumo começa em
fala assim: e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi eu, um prumo. Então o Senhor me disse, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, e jamais passarei por ele. Deus está dizendo aqui para nós: Amós, eu não vou aceitar o muro todo. Eu vou pôr o prumo no muro, e eu não vou passar por lá. Eu não vou aceitar esse muro ficar torto, ele ficar em pé dessa maneira. Eu vou corrigir. Em outras palavras, eu vou dar nova oportunidade com a correção que vai vir de mim. Porque quando Deus coloca o prumo, é para dar nova oportunidade para você. Quando Deus coloca o prumo, é para dar uma oportunidade para você que anda de forma tortuosa, para você que anda em caminhos desviados. Deus não ignora, irmão, o que nós fazemos e vivemos. Deus não ignora. A sua esposa ignora, seu filho ignora, seu pastor ignora, seu chefe ignora, mas Deus não fecha os olhos. Deus não ignora. Amós, eu não passarei no meio deles de novo, não estarei com eles. Eles são tortos, caídos, seguindo outros deuses, sendo idólatras, seguindo outros caminhos. Eu construí eles, estabeleci de forma perfeita, de forma reta, de forma digna, ranqueiros do Egito, construí como uma nação de promessa, uma nação do reino. E eles agora estão tortos. E eu não mais estarei, não mais aceitarei, não mais eu terei comunhão com isso. Por isso eu vou pôr o prumo sobre eles. É o que Deus está dizendo aqui. Quando Deus coloca o prumo, é para dizer que Ele não aceita mais. Ele não aceita mais as coisas erradas. Quando Deus coloca o prumo também revela o amor de Deus. Que Deus ele quer endireitar, Ele quer consertar a nossa vida. O prumo, Ele se traz sobre as nossas vidas para trazer mudança. E tem que haver mudança, irmãos. Tem que haver mudança quando você vem à igreja, quando você ora de manhã, ora à noite, ora à tarde, quando você vive oração, quando você se consagra. Você ora para quê? Você jejum para quê? Se consagra para quê? Tem que ter mudança. Às vezes oramos, jejuamos e consagramos para ter mudança no outro, sendo que o prumo também está em nós. A mudança começa em nós. Não é quando eu mudo, o mundo muda. Começa em mim, eu mudando primeiro, estabelecendo primeiro a minha casa, para que a minha casa, a minha família seja mudada. Quando eu mudo, tudo muda. É isso. É o prumo em mim. O prumo está em mim. O prumo está sobre a minha vida. Quando o prumo está sobre as nossas vidas, ela traz mudança. O prumo de Deus, ele é um ato de misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus não quer derrubar o muro. Deus não quer que você viva em cima do entulho. Deus não quer que a sua vida seja um monte de pedra quebrada. Deus coloca o prumo em você, Rafa, para você viver a vida correta. Deus põe o prumo em mim, para que eu viva uma vida digna com a sua palavra. O prumo está em mim, é por misericórdia. A correção de Deus está em mim, é por amor. É por isso que a palavra é viva e eficaz. O prumo é um ato de misericórdia do Senhor, para não sermos lançados fora por causa dos nossos desvios. Não é o prumo que está errado, não. Não é o prumo que está errado, não, irmãos. É o tijolo. Não é o prumo que está torto, não. É a parede que está torta. É a parede que está perto de cair. Então Deus coloca o prumo. Então, para terminar, eu quero dizer para você é: aceite. Aceite o tratamento de Deus. Confie nele. Confie nele. Porque o que está torto na sua vida, Ele vai endireitar. Vai dar tudo certo. Pastor, está torto demais. Está feio demais, pastor. E olha para mim, está quase caindo no chão. Confie, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos